Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus por mais uma quarta-feira, a última quarta-feira do ano de 2021. Se você ainda não fez, compartilhe essa mensagem com aquele irmão, aquele colega, aquele conhecido que você sabe que precisa ouvir a palavra de Deus. Pegue seu papel e sua caneta e vamos juntos para mais essa aula com o Pastor Elder. Graça e paz, amados. Existem coisas que nós chamamos de singular, que são coisas únicas, que não tem outras. Por exemplo, a jabuticaba é algo tipicamente brasileiro. Você não vai encontrar jabuticaba em canto nenhum do mundo, a não ser no Brasil, porque é tipicamente nossa, assim como outras frutas tipicamente brasileiras. Animais, por exemplo, canguru é algo típico da Oceania. Você não vai encontrar canguru em outro local do mundo que não seja na Oceania. Então são coisas singulares. Quando nós falamos de pessoa singular, ser humano, é impossível você não se remeter, em primeiro lugar, a Jesus Cristo. Mesmo a pessoa que não crê em Jesus, mesmo a pessoa, por mais ateu que seja, seria de uma injustiça, de uma desonestidade histórica, cultural, não se reportar a Jesus Cristo como o ser humano mais singular que já existiu. Para nós que somos cristãos, que cremos em Jesus, já nos causa admiração, e muita. Até mais do que admiração. Desperta em nós uma adoração. Um dos motivos pelos quais nós adoramos Jesus é porque ele é singular. Deus é singular, o nosso Deus é singular, e Jesus Cristo, como seu Filho, o Messias prometido e enviado por Deus, também foi um ser humano singular. O homem singular, o Deus singular. A aula de hoje é sobre esta singularidade de Jesus Cristo. Abra suas Bíblias para Marcos capítulo 8, dos versos 1 até o verso 10. E nós iremos ver nessas passagens três características singulares de Jesus Cristo. Marcos 8, de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu, grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenham compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu a seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Muito bem. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Singularidade. Nós vamos ver nessa aula de hoje a singularidade de Jesus Cristo. E eu posso afirmar para vocês, assim, de início, com toda segurança: Jesus Cristo é verdadeiramente Deus com o Pai e com o Espírito Santo. E isso faz dele uma pessoa singular. Ora, um Deus que é um só, que subsiste em 3 pessoas, já é algo único. Nenhuma religião do mundo consegue pregar isso, explicar isso, e nenhuma religião do mundo consegue conceber, a não ser o cristianismo, esta natureza singular de Deus. E neste milagre aqui, essa natureza singular se manifesta em 3 verdades, ou de 3 maneiras, como você queira.
A primeira maneira é que Jesus é uma pessoa singular porque ele tem poder sobre a matéria. Veja que Jesus, pela segunda vez, demonstra esse poder sobre a matéria. Ele pega 7 pães e pega alguns peixes e multiplica esses pães e esses peixes e aumenta uma multidão naquele deserto, mostrando esta singularidade de Jesus. Ele tem poder sobre a matéria. E é isso que o Evangelho de Marcos está mostrando para os romanos e para o mundo. Você lembra que eu falei que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito? É um evangelho de ação, é um evangelho prático. Ele quer mostrar para o mundo que o Messias de Israel, Jesus Cristo, o Messias prometido a Israel, é de fato o Messias de Israel, mas também é o Messias do mundo inteiro. Ele é de fato o Deus de Israel, mas é de Deus de toda a criação, de todo o universo. Ele veio em forma de homem, ele veio como servo, mas ele é Deus. A concepção que a humanidade tem de Deus estava na pessoa de Jesus Cristo. E uma das coisas que se pode esperar de um Deus verdadeiro é poder sobre sua criação, sobre a matéria que ele criou. E é isso que Cristo está demonstrando aqui. Algumas pessoas, principalmente ateus mais intelectualizados, tentavam e até tentam até hoje explicar os milagres de Jesus de maneira natural, mas é impossível. E é interessante que mais uma vez Jesus repetiu o milagre que o deixou popular. O milagre que deixou Jesus popular, quando eu preguei lá na primeira multiplicação dos pães, Marcos capítulo 6, eu disse para vocês, o milagre da multiplicação dos pães foi o milagre que fez Jesus ficar popular. Foi o milagre que fez o povo dizer, basta, para nós já está claro que esse homem é o Messias, depois que ele multiplicou os pães e os peixes. Todos os outros milagres de Jesus, muito mais assombrosos, muito mais da perspectiva humana difíceis de se realizar, como ressurreição de mortos, cura de cegos, paralíticos andar, não o deixou tão popular quanto o milagre da multiplicação dos pães. Se você for lá em João capítulo 6, e eu falei disso quando eu preguei na primeira multiplicação dos pães, em João capítulo 6, as pessoas correram para Jesus para o proclamar rei. Isso está lá em João capítulo 6. A multidão, as pessoas correm para entronizá-lo como rei. Está em João capítulo 6, versículo 14 e 15, que eu vou ler para você. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então esse milagre deixou Jesus extremamente popular. Aí ele dá aquele discurso que João registra, que o verdadeiro pão que as pessoas deviam buscar era o pão da vida. E ele, Jesus, era sim o pão. O maná, mas o maná que dá a vida e a vida eterna. E esse pão é que deveria ser buscado. Então, esse milagre deixa Jesus extremamente popular. E ao deixar Jesus extremamente popular, colocando ele verdadeiramente como Messias, até para os mais incrédulos, muitas pessoas hoje em dia tentam minimizar esse milagre. Eu me lembro que quando eu estava no seminário, na faculdade, nós tínhamos uma matéria chamada apologética e outra chamada religiões comparadas. E nós tínhamos que aprender o que os filósofos ateus, tem até teólogo que é ateu, para você ter ideia. É até inacreditável falar isso, mas existe, teólogo ateu. E teólogos ateus tentavam minimizar o milagre da multiplicação dos pães. Para piorar a situação para o lado deles, Jesus fez o milagre 2 vezes. Marcos capítulo 6 e Marcos capítulo 8, que eu acabei de ler para você. E um dos argumentos que eles usavam é que o que aconteceu aqui, dizem eles, os ateus, não é que houve uma multiplicação dos pães. Não é isso não.
O que aconteceu aqui é que com a pregação de Jesus, de amar a Deus e amar o próximo, as pessoas tiraram dos seus alforjes o que levavam, o que tinha para comer, e mesmo aquele que tinha pouco, repartiu o pouco que tinha, e o que tinha muito, repartiu muito que tinha, de modo que todo mundo comeu. E os evangelistas, para florear, né, para enfeitar, narraram como se Cristo tivesse feito o milagre. Ora, se você ler o texto e o outro texto, você veja que essa desculpa esfarrapada não tem sustentação nenhuma. O texto diz que as pessoas não tinham o que comer. E que se Jesus os despedisse, eles morreriam pelo caminho, porque não tinham o que comer, eles não tinham levado nada. O texto deixa claro que Jesus pergunta aos discípulos, o que é que tem aí? E o que todos tinham, juntando tudo, era 7 pães e alguns peixes. E no primeiro milagre, não tinha nada. É que apareceu um garoto lá, que tinha os 7 pães e 5 peixes, não lembro agora o número exato, e esse garoto que levou isso, foi dessa oferta desse garoto, que Jesus fez a primeira multiplicação dos pães. E o texto é claro, tem 7 pães. 7 pães jamais poderia alimentar 4.000 pessoas. O que acontece aqui é que Jesus está mostrando que tem poder sobre a matéria. É algo singular, é único do homem Deus chamado Jesus Cristo. Verdadeiramente ele é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Ele tem poder sobre a matéria. Marcos faz questão de registrar a segunda multiplicação dos pães, e eu até creio que o Espírito Santo moveu os evangelistas a registrar a segunda multiplicação dos pães para derrubar por terra qualquer tentativa de minimizar esse milagre estupendo e esse poder estupendo de Jesus Cristo. Eu lembro que uma outra desculpa que eles diziam, os ateus, era que o que aconteceu é que as pessoas foram sugestionadas. Ora, sugestionabilidade existe, ninguém pode negar. Uma pessoa muito perita, muito técnica, você veja aí essas pessoas que hipnotizam, né, hipnólogos, mágicos, essas pessoas ligadas a essa área mística, eles sugestionam as pessoas, sim, isso é verdade. Mas não existe ninguém no mundo que consiga sugestionar 5.000 pessoas, 4.000 pessoas, com fome, a se sentir com a barriga cheia, ou enxergar na sua frente vários e vários pães e até cestos de pães e peixes. Isso é impossível. Não existe essa sugestionabilidade de massa. É simplesmente impossível. Aliás, quem diz que é impossível não é nem eu. Quem diz que é impossível são os próprios profissionais da área, que diz que é impossível uma hipnose de massas. Possível. Sempre tem alguém que tem resistência ao hipnotismo ou à indução. Você veja que essas pessoas, quando vão hipnotizar pessoas, geralmente são poucas, 1, 2, às vezes uma sozinha, e eles conhecem a pessoa que eles conseguem induzir. Não é nem toda pessoa que eles conseguem induzir, nem toda mente que eles conseguem entrar. Então, essa desculpa de que foi tipo uma hipnose, que foi tipo uma sugestionabilidade, uma indução mental, não se sustenta. Porque o texto diz que eles repartiram com todos. O texto diz que eles recolheram cestos de pães e peixes. Isso não se sustenta. O que se sustenta no texto é o que o texto está dizendo. Jesus Cristo, ele é singular. Ele tem poder sobre a matéria. É um feito único, inusitado, extraordinário. Nenhum homem do mundo, nenhum dos grandes religiosos do mundo, nem o criador do Islã, Mohammed ou Maomé, nem o criador do budismo, né, Buda, o criador do budismo, nem Mahatma Gandhi, nenhum dos grandes religiosos do mundo
conseguiu fazer isso que Cristo fez. Por que ele fez? Porque ele é singular, porque ele é Deus, porque ele tem poder sobre a matéria que ele criou. É impossível outra interpretação. Aliás, o que Jesus está fazendo aqui é cumprindo uma profecia do Antigo Testamento, que dizia que quando o Messias viesse, ele alimentaria o povo no deserto. Aliás, quando Moisés, lá em Números capítulo 21, versículo 5, que o povo está reclamando de fome, o próprio Moisés pergunta de maneira profética: pode se alimentar essa multidão no deserto? Pode, se for Deus. E é por isso que Moisés conseguiu alimentar, porque Deus fez o milagre para que Moisés alimentasse a multidão no deserto. Aqui, o próprio Deus alimentou. Lá ele alimentou através de Moisés. Aqui ele alimentou através dele mesmo. Nenhum outro homem foi capaz disto. Isso me leva para a segunda singularidade no texto. Sim, Jesus Cristo é verdadeiramente Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Ele é singular, ele tem poder sobre a matéria. Mas também ele é singular em outra coisa. Ele é singular na sua misericórdia. Olha o que diz o versículo 2. Cristo diz: tenho compaixão dessa gente. Eu tenho compaixão. A palavra compaixão em português é uma palavra boa, que nós entendemos bem o significado dela, né? A pessoa que tem compaixão, a pessoa que se compadece, é uma pessoa que tem um amor ao próximo, é uma pessoa altruísta, né? Uma pessoa altruísta. Agora, compaixão na língua original é extremamente mais profundo. É a ideia de um sentimento que toca a pessoa. Você já esteve assim numa situação em que você olha alguma coisa, sei lá, uma criança doente, uma pessoa acidentada, uma pessoa velhinha, ou mesmo uma pessoa nova, e que de repente dá aquela dor no seu coração, aquele sentimento que move seu íntimo. A palavra compaixão na língua original tem a ideia de mover o íntimo. É aquela coisa, sabe, aquele sentimento, aquela coisa que vem e aperta você e as lágrimas parecem cair imediatamente. É aquela situação em que você se emociona a ponto de derramar lágrimas, de chorar. É literalmente mover o íntimo, move seu íntimo. É isso que Cristo está sentindo aqui. Ele está sentindo compaixão. Tenho compaixão, dá aquela dorzinha no peito, no coração, que, sabe, movimenta as suas entranhas, o seu seio, e você chega às lágrimas. Essa é uma das singularidades de Cristo. Ele é um Deus misericordioso. Às vezes essa palavra aqui, ter um compaixão, dá a ideia, sabe de quê, meus irmãos? Não sei se você conhece um diapasão. Sabe o que é um diapasão? Quem é músico talvez até saiba melhor. Mas é aquele instrumentozinho em forma da letra U, que as pessoas batem assim, ele fica, sabe, fica tinindo, ele fica tremendo. Não sei se você está conseguindo entender o que eu estou dizendo, mas é um instrumentozinho em forma de letra U, e que se bate, aí ele treme, ele faz um sonzinho tremendo, ele fica tremendo ele. Isso é a coisa mais parecida com compaixão na língua original. Algo que faz você tremer por dentro, como um diapasão que treme. Jesus, na hora que ele olha para aquele povo, ele sente aquela comoção, aquela emoção. Tenho compaixão. Esse é o nosso Deus. Um Deus misericordioso. Ele não despede o povo de mãos vazias. Aliás, essa é uma frase que eu aprendi com o pastor José Luiz na CIEB. A CIEB sempre gosta de repetir essa frase, o pessoal da CIEB. Deus não vai nos despedir de mãos vazias. E é uma grande verdade mesmo. Ele não despede o povo de mãos vazias. Ele supre esse povo. Agora veja bem, ele estava suprindo espiritualmente, porque estava ensinando o evangelho do reino, a boa nova, mas ele supre materialmente também. E aqui eu vejo uma lição importante de equilíbrio no cristianismo. O mesmo Deus que supre
espiritualmente o pão da vida eterna, que é a palavra dele, que nós devemos buscar em primeiro lugar, também é o mesmo Deus que supre materialmente, sim. Eu como, eu almoço, eu janto, você come, você se alimenta, porque Deus nos supre. Nós temos onde reclinar a cabeça e dormir em paz, em segurança, porque Deus providenciou um teto para nós dormirmos. E nós devemos ser gratos a isso. E por isso, ao Deus que supre espiritualmente, mas também supre materialmente. Durante muitos anos, a igreja cristã, o evangelho, sofreu um divórcio terrível. Até hoje, o cristianismo, de uma maneira geral, sofre esse divórcio. Havia, vamos falar assim, havia ramos do cristianismo, linhas do cristianismo, que dava ênfase demais às boas obras, à caridade, a fazer coisas materiais, como por exemplo a teologia da libertação, o catolicismo romano e por aí vai. As esmolas, sabe, as obras de caridade, tudo aquilo. E deixava o povo morrendo de fome espiritualmente. Até hoje deixa o povo morrendo de fome espiritualmente. Mas há outro lado do cristianismo, a outra linha, que alimenta muito bem o povo espiritualmente. Olha que eu conheço um bocado, eu nasci nessa linha, viu? Nasci, cresci e vivi anos nessa linha. Até hoje convivo com essa linha. Que alimenta demais o povo espiritualmente. É o melhor alimento espiritual que tem, essa linha do cristianismo. Mas esqueceu totalmente de alimentar o povo materialmente. Não tem caridade, não tem boas obras, não tem ação social, não tem a preocupação com o irmão faminto, com o irmão nu, com o irmão carente. Então vivemos esse divórcio durante muitos anos. Hoje ainda continua esse divórcio. Continua muitos ramos do cristianismo, muitas igrejas cristãs, suprindo materialmente e o povo morrendo de fome espiritualmente. E outros suprindo espiritualmente e o povo morrendo de fome materialmente. Nesse milagre eu vejo esse equilíbrio. O mesmo Deus que supre espiritualmente, supre materialmente. Agora, veja que não há ostentação também. Ele é misericordioso, mas veja que não é um banquete. Não é caviar, é pão e peixe. Mas é pão e peixe preparado por Deus, suprido por Deus. Então eu fico imaginando um pão feito por Jesus Cristo, como não seria? Fico imaginando um peixe, que eu adoro peixe, feito pelas mãos de Jesus Cristo, como não seria? Então veja que não é aquele banquete de ostentação. Não, mas é o pão que supre a necessidade. Porque se não há ostentação, não há também necessidade. Típico de um Deus misericordioso, que tem compaixão, que supre aquilo que nós precisamos. Isso me leva para o terceiro e último ponto, que mostra que Jesus Cristo, de fato, ele é singular. Jesus Cristo é indiscutivelmente o ser humano mais singular que já existiu. Ele é verdadeiramente Deus com o Pai e com o Espírito Santo. E ele mostra isso no Evangelho de Marcos. Ele tem poder sobre a matéria, ele é um Deus misericordioso, mas em terceiro e último lugar, ele é um Deus que supre como Deus que é. Vou falar devagarzinho e explicar o que eu quero dizer. Ele supre como o Deus que é. Ele não supre como outra pessoa poderia suprir. Não, até no suprimento ele é singular. Até para suprir, ele supre seguindo a sua natureza única de Deus que realmente ele é. Aí você pergunta, o que você quer dizer com isso? Vou te mostrar aqui. Primeiro, quando ele vai suprir, ele não faz uma propaganda dele. Olha, eu estou aqui para ajudar vocês que estão com fome, vocês que participam do Fome Zero. Eu vou criar aqui um Bolsa Jesus Cristo para vocês. Ele não faz uma propaganda. Não. A primeira coisa que ele faz é uma ação de graças. Ele levanta as mãos para os céus, olha para Deus e agradece a Deus.
diz o texto no versículo 6, que após ter dado graças, após orar por aqueles 7 pães. Então, só ele faz isso. Até para suprir, ele supre como Deus que é. Começa com ação de graças. Você que não está mais acostumado a orar, quando vai comer seu almoço, sua janta, seu café, meu querido, minha querida, deixa eu te despertar. Volta a dar ações de graças. Jesus jamais comia sem agradecer. Você sabia que o muçulmano, presta atenção, isso aqui dá até vergonha para nós. Você sabia que um muçulmano até hoje, um muçulmano do Islã, pode ser de qualquer linha do Islã, pode ser até aqueles malucos do Talibã. Você sabia que eles não comem nada sem dar graças a Deus? Eles têm até uma fórmula que eles usam toda vez, até para beber água. Quando eles vão beber água, eles agradecem a Deus. Os muçulmanos, eu estou te falando isso. E nós cristãos esquecemos de dar graças a Deus, porque é Deus que nos supre. Então ele começa com ação de graças, desculpe. Segundo, ele supre com ordem e decência. Não é aquela bagunça, um por cima do outro, um gritando, é meu, é meu. Não, senta todo mundo. Versículo 7, versículo 8. Manda o povo se sentar. Tudo é feito com ordem e decência. Uma terceira coisa, ele enfatiza a comunhão. A palavra todos acompanha o texto. Todos foram supridos, todos receberam do pão, distribuir-se entre todo o povo. E a ideia aqui é muito mais do que comer. A ideia de comunhão. Aliás, uma refeição para o oriental sempre tem a ideia de comunhão, sempre. Você nunca vai encontrar alguém no Oriente, eu nem vou muito longe não. Aqui no Mediterrâneo, na Grécia, eu participo da comunidade grega, os gregos sempre falam isso lá. O líder da comunidade grega em São José dos Campos, Constantino, ele sempre me diz isso, olha, Helder, se você encontrar alguém comendo sozinho no Oriente Médio, no Oriente de uma maneira geral, ou mesmo no Mediterrâneo, que faz fronteira com eles ali, né? Você pode ter certeza que é ocidental. Porque se estiver comendo sozinho, ou é brasileiro, ou é alguém aqui latino, ou é daqui dessas bandas, né, da América. Porque oriental não é. Ou seja, é o sentido de comunhão. E quando Jesus supre, ele supre não só para você a comida física, mas para que você tenha comunhão. Comunhão com o seu próximo e comunhão com Deus. Por isso que ele dá graças primeiro. Porque ele mantém a comunhão com Deus. E nós devemos fazer isso. Ele supre partilhando. Ele não come sozinho nem come primeiro. Ele partilha. Ele supre fazendo servir uns aos outros. O pão para eles lá é um pão grandão, sabe? É um pão enorme, assim, um pão redondo, o pão do Oriente, né? E esse pão até hoje é assim, para ser sincero. Não mudou, em 2000 anos não mudou. Então, quando eles vão comer, o líder, o cabeça, pega o pão e parte. Por isso que nasceu do Senhor, ele tomou o pão e partiu. Só que quando ele parte, por exemplo, vamos imaginar que esteja aqui eu, Natan, vamos imaginar aqui o Lucas, vamos imaginar aqui o reverendo José Luiz, nós 4. O reverendo José Luiz seria um anfitrião nosso. Então o reverendo José Luiz vamos comer pão. Na hora que ele partiu o pão pelo meio, ele entrega a metade para o Lucas, a metade para o Natan, e aí o Natan e o Lucas vão repartindo para os outros, até todos terem um pedaço de pão na mão. A ideia aqui é de servir uns aos outros. Agora, meus irmãos, para encerrar, olha o versículo 8. Diz que comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens, então Jesus os despediu. Isso aqui tem 2 coisas interessantes que eu não falei, mas foi bom que o Espírito Santo me lembrou agora. 4.000 eram homens, porque as mulheres e crianças não se contam. Mas se você imaginar 4.000 homens, se cada homem desse, metade tivesse sua esposa e seu filho, nós estamos falando aí de 7.000 pessoas. 7.000 pessoas que foi alimentada. Mas o que eu quero chamar a atenção em segundo lugar
é que Jesus sempre supre completamente. Diz o texto que comeram e se fartaram. Mas também veja que ele não sobeja. Ele também não é o Deus do desperdício. Ele recolhe o que sobrou. Ele odeia desperdício. Se tem uma coisa que os seres humanos fazem é desperdiçar tempo, desperdiça fé, desperdiça vida, nós somos o povo do desperdício. Deus não. Deus não desperdiça nada. E além de tudo isso, ele nos supre completamente. Comeram e se fartaram. Nós vimos na aula de hoje que Jesus Cristo é singular. É o homem singular, é o Deus singular. Jesus é verdadeiramente Deus com o Pai e com o Espírito Santo. A Trindade já é algo singular. E nós vimos aqui 3 aspectos da singularidade de Jesus. Primeiro, ele tem poder sobre a matéria. Segundo, ele é um Deus misericordioso. E terceiro, ele supre como Deus que é. Que Deus nos abençoe. Que bênção! Mais uma aula ministrada pelo pastor Helder, que tem desde o começo da pandemia separado um tempo da sua semana para nos ministrar a palavra do Senhor. Irmãos, não se esqueçam, esta é a última quarta-feira do ano de 2021. Então na próxima sexta-feira, dia 31, nós teremos a nossa celebração de final de ano. Não deixe de compartilhar conosco e de participar desse momento juntos, sendo igreja. Não se esqueça também que no próximo domingo, primeiro domingo de 2022, nós teremos celebração da família às 10 e às 19 horas. Participe conosco e vamos continuar sendo igreja. Fique com Deus, uma ótima quarta-feira.